Olá, você está no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, pode fazer isso agora. Basta clicar em inscrever-se aqui embaixo do vídeo e depois clicar no sininho para ser notificado de vídeos novos. E se você gostar do nosso conteúdo, antes de sair, deixe seu like. Muito bem, no vídeo passado nós vimos o início do reino pomposo e bem-sucedido de Salomão. E neste capítulo nós vamos ver que ele estava determinado a construir o templo em nome do Senhor. O nome de Deus associado a um lugar significava sua presença real no meio do seu povo, ou seja, era o lugar onde Deus poderia ser encontrado. E embora Deus de forma alguma pudesse ser contido ou limitado a um local, o que temos aqui é uma prefiguração da doutrina da encarnação de Cristo como Emanuel, o Deus conosco. O cronista também menciona a construção do Palácio de Salomão, inclusive o menciona várias vezes ao longo do livro, mas omite o relato da sua construção. Talvez o que mais chame a nossa atenção em Salomão seja sua sabedoria, suas riquezas, seus provérbios e seus escritos. Mas o que chamou mais a atenção do cronista foi o templo que ele construiu. Isso era particularmente importante para ele porque era o ponto mais relevante para a sua comunidade de exilados que haviam retornado do cativeiro babilônico e lutava para construir um novo templo e criar novamente um lugar para Israel entre as nações. O registro do cronista sobre as realizações de Salomão vai direto para a construção do templo. É por isso que vários itens importantes que nós encontramos no livro de 1 Reis são deixados de fora aqui no livro de Crônicas, como sua sabedoria em ação, sua administração, reformas educacionais e algumas atividades de construção. Não que estes assuntos não fossem importantes, mas para o cronista estava tudo incluído no assunto principal que era a construção do templo. Salomão sabia que Davi, seu pai, tinha tido um ótimo relacionamento com Hirão, rei de Tiro, e se beneficiou disso. Ele mandou pedir ao rei que lhe enviasse mão de obra profissional. Salomão mencionou algo muito interessante. Veja o versículo 6. Quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até o céu dos céus o não podem conter? Nessa frase, Salomão deixa claro que a casa de Deus não seria da maneira que os pagãos conheciam, já que o templo seria construído para o Deus que o céu e os céus dos céus não podem contê-lo. Pelos padrões do paganismo da sua época, a concepção de Deus que Salomão declarava era tanto bíblica quanto elevada. Ele nunca viu o templo como um lugar onde Deus estaria confinado. Deus é bom sem qualidade. Ele é grande sem quantidade. Ele é eterno sem tempo. Ele é presente em todos os lugares, sem lugar, contudo, sem extensão. Ele está dentro de todas as coisas e contido em nada e sustentado por nada. Ele é um ser absoluto. Aleluia! Salomão precisava de mão de obra profissional e madeira necessárias para a construção do templo. E ele pediu isso ao rei Hirão. Ele solicitou um artífice mestre que pudesse fazer entalhes delicados e belos para as guarnições do templo. Apesar de um número crescente de artesãos habilidosos em Israel, suas técnicas permaneceram inferiores às dos povos do norte, como os sidônios, por exemplo, que tinham a capacidade de colher as árvores mais adequadas, saber a hora certa de cortá-las com cuidado e depois tratar adequadamente as toras. Salomão também pediu madeira de cedro. Os cedros do Líbano eram lendários por sua excelente qualidade. Isso significa que ele queria construir o templo com os melhores materiais possíveis. O rei Hirão lhe respondeu por carta:
Nela vemos que um gentio reconhece o Deus de Israel como Criador e declara que o dom da sabedoria de Salomão veio de Deus, uma sabedoria especialmente voltada para a tarefa da construção do templo. Essa postura do rei de Tiro, sem dúvida, se devia à influência piedosa de Davi sobre ele, uma vez que os dois haviam desenvolvido uma forte amizade. O rei Irão escreveu que estava enviando Irão-Abi, que era artífice, um homem sábio e muito habilidoso. Ele era filho de um casamento misto, pois sua mãe era judia, da tribo de Dan, e seu pai era gentio, natural de Tiro. Na verdade, a proposta de Salomão foi de um contrato comercial, pois se ofereceu para pagar pela madeira através do fornecimento de alimentos anualmente à casa de Irão. Até o trabalho ser completado, a casa de Irão receberia cerca de 4,5 milhões de litros de trigo e mais 400 mil litros do mais puro azeite de oliva. Salomão também se comprometeu em pagar os trabalhadores uma grande soma pelos seus serviços. Eles receberiam um pagamento único de 4,5 milhões de litros de trigo, a mesma quantia de cevada e mais de 400 mil litros de vinho e azeite de oliva, sendo que tudo isso deveria ser dividido entre eles. O rei Irão aceitou os termos do contrato e descreveu o procedimento. Seria preciso uma grande força de trabalho para a construção do templo. Salomão realizou um censo dos estrangeiros que residiam em Israel, muitos dos quais, sem dúvida, eram ex-prisioneiros de guerra. Foram recrutados 150 mil deles para cortar e transportar as pedras para a construção do templo. Desse grupo, 70 mil levariam cargas, enquanto 80 mil cortariam blocos de calcário dos montes, e 3.600 homens seriam responsáveis por todo o grupo. Nós aprendemos aqui que o templo não se tornou uma casa de oração para todos os povos por acaso. Os estrangeiros ou gentios de várias nações participaram da construção do templo. Da mesma forma, nós, os gentios, trabalhamos na construção do templo espiritual, conforme disse o profeta Zacarias. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. O apóstolo Paulo também fez menção desse templo espiritual. Ele disse: nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. E depois de todo esse preparo, no próximo capítulo nós vamos ver a construção do templo acontecendo. Você não pode deixar de participar desse momento. Amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.